fraude eleitoral na eleição de 2018, ex-ministro da Educação da Dilma Rousseff, o Renato Janine Ribeiro afirmou que uma fraude eleitoral levou ao poder em 2018 quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Ele falou durante um evento com a presença do Lula. É importante que a Festa da Ciência conte também com sua presença a prestigiá-la. E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. O Jair Bolsonaro comentou a declaração do Janine Ribeiro. O ex-presidente afirmou que depois da vitória dele nas eleições de 2018, o TSE determinou que a Polícia Federal investigasse supostas fraudes eleitorais. Em evento no Palácio do Planalto, o senhor Renato Janine Ribeiro, presidente do SBPC e ex-ministro Dilma, declarou, abre aspas, houve fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições limpas e livres, referindo-se às eleições de 2018, como você verá a seguir. Lembra o senhor Janine que em novembro de 2018, após o segundo turno, após a minha vitória, o TSE determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para exatamente apurar possíveis fraudes por ocasião das eleições daquele ano. Curiosamente, esse inquérito até hoje está em aberto. E foi esse inquérito o qual eu explanei numa reunião com embaixadores que serviu de base para que eu me tornasse inelegível. Lembro que todas as informações pedidas pela PF, o TSE informou ainda no mês de novembro de 2018. Em entrevista ao portal UOL, Janine Ribeiro disse que nunca questionou as urnas e que a fala dele foi deturpada por Bolsonaro. Constantino, na verdade ele se referia, pelo menos foi essa a explicação que ele deu, à condenação e à prisão do Lula. Ele considera que o Lula, aquela velha conversinha, que o Lula foi tirado do páreo por uma armação da Lava Jato, ou seja, ele diz que a condenação em primeira instância, a condenação no TRF4 com pena aumentada, né, a condenação no STJ e até no STF, porque a gente lembra que o Zanin, antes de conseguir a anulação por uma artimanha, o STF negou vários habeas corpus ao Lula. Então, o que o Janine quis dizer é que a Justiça Federal na primeira instância, o TRF4, o STJ e o STF, todos fraudaram ou tiraram o Lula propositadamente da corrida eleitoral de 2018. Ele considera isso uma fraude. Aliás, o Edson Fachin, de certa forma, ele concorda com isso, porque você vai se lembrar que ele defendeu, não, mas o Lula deveria, apesar da lei da ficha limpa, o Lula deveria ter participado da eleição de 2018. Isso antes da anulação dos processos. Mas ele usou a expressão fraude eleitoral. Então eu quero saber se eu posso usar a mesma expressão, mencionando, por exemplo, que o TSE impediu os jornais centenários de falar do elo umbilical de Lula e seu PT com tiranos comunistas. Eu quero perguntar se configura fraude eleitoral, né, o partidarismo todo, a ingerência de um poder no outro durante antes até das campanhas eleitorais, para impedir, por exemplo, a questão do voto impresso, que uma parcela significativa da população brasileira desejava em nome da transparência. Enfim, ele usou a expressão. O que fica claro, Lacombe, no Brasil, e todo mundo já sabe disso, é que não importa o que é dito, o que é feito, só quem disse ou quem fez. O Brizola e o PDT, o Ciro Gomes, a turma toda, eles desconfiavam da urna eletrônica, junto com a Simone Tebet, com tanta gente, né? O Flávio Dino, nós mostramos, ele tem vídeos também falando que houve fraude na mesma linha, né? Tentaram até mesmo acionar o TSE para pedir explicações, cobrar, até porque temos o conceito hoje de flagrante perpétuo em vídeo. O Barroso
esse que diz vencemos ao lado do Flávio Dino, logo enterrou. Não, o Flávio Dino não precisa dar explicação nenhuma. Quem precisa dar explicação são só os bolsonaristas, que ousam atacar a democracia quando pedem mais transparência no processo eleitoral. De novo, Lacombe, eu estou chovendo numa olhada porque está tudo tão evidente, né? Esse senhor aí foi ministro da Educação no Brasil. E ele, naquela época, ele disse também, porque eles confessam sem muito pudor o crime, ele disse que a missão era seduzir, conquistar mentes e corações. O Brasil estaria muito melhor se ministros da educação e professores e reitores, acima de tudo, em vez de botar literalmente o boné do MST e sair em campo para conquistar mentes e corações, ensinassem a língua corretamente, a matemática, a história. Mas isso é banal demais para quem precisa empurrar a história. Ludmila, podemos chamar de fraude a anulação dos processos contra o Lula? Podemos chamar de fraude a campanha eleitoral absolutamente desequilibrada? Então, o que eu acho engraçado, Lacombe, é que, como os vídeos mostraram, afinal de contas, a internet não perdoa, né? Hoje em dia a gente tem essa função de gravar, de salvar. Então, a internet está aí para não deixar que nós esqueçamos que essas pessoas um dia falaram essas coisas. Tanto o Flávio Dino, que outro dia foi desmascarado, alguém foi lá e acho que foi no perfil de Twitter do Nicolas, que ele ressuscitou esses tweets do Flávio Dino. Agora o Jeanine, né, contestando aí a questão da eleição, dizendo que houve fraude e tudo mais. E a pergunta que eu faço é a seguinte, e que é meio que uma pergunta retórica, né? Porque quando foi que desconfiar das eleições, desconfiar da lisura das eleições, passou a ser criminoso? E a resposta todo mundo sabe. Me parece que isso passou a ser criminoso nas eleições de 2022. Pelo menos antes de 2022, pelo que eu estou vendo, era super normal, super comum você levantar qualquer tipo de objeção, qualquer tipo de dúvida. E o que é para ser feito mesmo. Quando existe dúvida, você tem que levantar a dúvida. Nunca se deve se proibir alguém de levantar uma dúvida. E isso sempre foi permitido. Tanto que o Flávio Dino desconfiou das eleições, e acho que foi em 2012 ou 2013, esses tweets dele tem bastante tempo. O Jeanine também desconfiou, podia falar, mas a partir de 2022 não se pôde mais falar, né? Quem desconfiou perdeu rede social, foi parar em inquérito e tudo mais. Então fica aí aquele ponto de interrogação na mente de muita gente, embora muitos de nós já saibamos a resposta. Por que só a partir das eleições de 2022 passou a ser proibido desconfiar das eleições?